Bom, então muito boa noite, muito bem-vindos a mais uma aula extra do nosso grupo de estudos. Eu acabei de fechar todos os microfones para que a gente não tenha interferência de som, né? Então a gente já deixa combinado assim. Eu vou deixar fechado, mas quem quiser me interromper durante as aulas, fique à vontade, não precisa levantar a mão. A gente sabe que tem um recurso aqui no Zoom de levantar a mãozinha para falar, mas não precisa levantar, porque às vezes eu estou aqui empolgada e eu não percebo a mãozinha. Então pode me interromper, aí você vai abrir o seu microfone, fazer a pergunta e fechar ele de novo, para que a gente não ouça os sons da sua casa aqui na aula, tá bom? E, bom, agora eu peço desculpa a quem está mandando mensagem no WhatsApp, agora eu não consigo mais responder. Como vocês estão vendo hoje, eu estou num lugar diferente, eu estou em São Paulo, não estou na minha casa em Cruzeiro, então eu espero que a internet vá até o final da nossa aula, porque eu estou roteando meu celular, então qualquer problema vocês me avisem aí se tiver ruim a conexão. Então vamos lá, só explicando que essa é uma aula extra do nosso grupo de estudos NEDEC, né? O grupo de estudos NEDEC é Núcleo de Estudos e Desenvolvimento da Consciência, é um grupo que existe fisicamente em Cruzeiro, no interior de São Paulo, e esse grupo, Peraí, só ajeitar as imagens. Esse grupo é um grupo sem fins lucrativos, nós não temos vínculo com nenhuma religião específica, a nossa busca é pela comunhão com o divino, pelo despertar da nossa consciência. Então, todos que têm uma visão espiritualista, todos que têm essa busca de alguma maneira, são muito bem-vindos. E esse grupo de estudos está acontecendo desde o ano passado, né? Já tem, acho que, seis aulas oficiais gravadas, é uma por mês, a gente se encontra online, ele é gratuito, e nós começamos estudando sobre a base da filosofia do núcleo, que é uma filosofia unicista, né? Filosofia unicista significa acreditamos que só Deus existe. Tudo mais é projeção da nossa mente. A partir desse pensamento de que o mundo é uma projeção da minha mente, nós estamos destrinchando as aulas. Então, nós falamos da parte filosófica, falamos também de vida após a morte, sobre espiritualidade, etc. Quem quiser conhecer as aulas, assistir as aulas que já passaram, basta acessar o YouTube, vai no meu canal, o NEDEC ainda não tem um canal no YouTube, só no Instagram, então é no meu canal, Simone Bittencourt Terapeuta, vai lá, você vai achar a playlist Grupo Estudos NEDEC, e nessa playlist vocês vão encontrar todas as aulas gravadas. Então, quem entrou pela primeira vez hoje e se interessar pelo assunto, quiser dar continuidade, é só ir lá no grupo de estudos que as aulas ficam lá. E essa aula mesmo, até amanhã, já vai também para o YouTube. Quando vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, fiquem à vontade. Então, o nosso assunto de hoje é aprendendo a meditar. Né? Aprender a meditar, gente, vocês não têm noção de quantas pessoas me mandam mensagens sobre esse tema, né, perguntando, querendo mais detalhes. Então, ao invés da gente começar respondendo o que é meditação, nós vamos começar entendendo o que não é meditação. Então, em primeiro lugar, meditar não tem nada a ver com questões religiosas. Isso é uma coisa muito importante de ficar clara para nós, porque existe uma certa confusão no coletivo, as pessoas falam, eu sou da religião da meditação, a Simone tem uma religião, a religião da Simone é a meditação. O núcleo não tem nenhum vínculo religioso. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum vínculo religioso. E meditação não tem nada a ver, nós já vamos entender por quê. Não é a postura física. Então, essa postura que vocês estão vendo aqui na imagem, né, da pessoa sentada ali em posição de pernas cruzadas, tal, é a posição clássica de meditação, mas não é isso que define a meditação. Tá? Você pode meditar sentado na tua poltrona, sentado no chão, deitado, andando. A gente vai ver várias maneiras. E não é reflexão. Por que reflexão? Às vezes, eu escuto
a seguinte fala: eu vou ali meditar sobre tal assunto. Meditar, nesse caso, está sendo utilizado como sinônimo de pensar sobre. E tudo que meditação não é isso. Não é pensar sobre nada, pelo contrário. Tá? É justamente buscar uma outra vibe, que nós já vamos entender. Basicamente, as pessoas buscam, né? Por que a gente vai atrás da meditação? Basicamente, eu vejo 2 motivos para essa busca. Primeiro, a superação da ansiedade. Né? A meditação hoje ela é receitada nos consultórios médicos. Né? Eu sou terapeuta, eu recebo vários pacientes que vêm com prescrição médica. Olha, vai na Simone, que você precisa aprender a meditar. Você está com depressão, você está com ansiedade, você está com síndrome do pânico. Então, assim, é muito comum hoje a busca da meditação para superar a ansiedade. E o outro motivo seria para encontrar a essência, né? Essa busca do eu divino, a meditação como uma forma de contato mais profundo com a gente mesmo. Então, o que a gente vê na nossa vida do dia a dia? Nós todos vivemos no meio de um furacão. Né? Eu, você, o Papa, o Dalai Lama, né? Que furacão é esse? A gente lida com tempo, a gente lida com dinheiro, dólar sobe, dólar cai, né? A gente lida com as contas que não param de chegar, com problemas de trabalho, com conflitos de relacionamento, com questões de família, de educação de filho, enfim. É uma infinidade de coisas que ficam na nossa mente o tempo todo, e que é a hora que você senta, que você fala, agora eu preciso descansar, desligar. Você não consegue parar porque esse furacão está se movimentando o tempo inteiro. Porém, como todo furacão, no centro dele existe um lugar de paz. Tudo gira ao redor desse lugar de paz. Então, todas essas coisas que estão passando na nossa vida hoje estão passando. Ninguém mantém o pensamento o dia inteiro, ninguém mantém, né, uma emoção contínua. Nós somos muito alternados, muito alternantes. Né? O único lugar fixo em nós é o centro do furacão. Então, em linguagem simples, meditar é você transferir a consciência da borda do furacão para o centro. Então, a primeira pergunta que você vai se fazer é: onde está a minha consciência hoje? Eu estou identificada com a paz do meu interior ou estou identificada com a confusão da minha vida? Tá? Normalmente, a gente oscila nessa consciência. A gente tem momentos que a gente chega mais perto do centro e, de repente, a gente se perde de novo no roda-moinho, né, dos acontecimentos. Quem é o meditador? Quem medita? A gente está acostumado a ver figuras clássicas, os budistas. Budistas meditam. Hinduístas também meditam. Cristãos também meditam. Tem muita meditação hoje com o título de meditação cristã. Muçulmanos também meditam. Executivos também meditam. Ou seja, a meditação é uma técnica, ela não pertence a uma determinada religião, filosofia. Vários caminhos adotam a meditação, mas ela não pertence a ninguém. Seria a mesma coisa que eu dizer assim, automóvel pertence aos taxistas. Você vai falar para mim, não. Taxistas usam automóvel, pessoas físicas usam automóvel, muitas pessoas usam automóvel. Ele é apenas o veículo para se chegar a algum lugar. Então, a meditação é esse veículo. Não faz parte de nada. E diz primeiro a ciência, antes da gente aprofundar no que nos interessa. Vou passar rapidinho aqui, é só para quem ainda não parou, para refletir sobre quais são os benefícios da meditação do ponto de vista científico mesmo, físico. Reduz o estresse, porque diminui os níveis de cortisol. O que é o nível de cortisol? Quando nós vivemos num nível de ansiedade constante, crônico, nós liberamos cortisol. É como se a gente estivesse usando cortisona todos os dias. Por isso, a gente costuma dizer que, para algumas pessoas, a ansiedade engorda sem que ela coma. Porque quando aumenta o nível de cortisol, a gente dá uma inchada. Não acontece isso quando a gente toma
vai lá tomar uma prednisona, uma dexametasona, uma injeção dessas, a gente incha, tá? Então, o estresse tende a nos deixar mais inchados por causa do nível de cortisol e a meditação baixa. Aumento da capacidade de lidar com os problemas. É óbvio, se eu estou no meio do furacão, é muito mais difícil. Imagina você rodando, ter que resolver uma questão. Então, se você vai para o centro, você vai ter muito mais consciência e serenidade. Protege o cérebro de doenças mentais que possam se desenvolver no transcorrer da vida. Diminui a sensibilidade à dor, isso aqui é muito bacana, isso aqui é algo que eu vivenciei na prática, né? Eu fiz quimioterapia uns anos atrás, e durante a quimio, durante a aplicação da quimio, eu fazia meditação, e me ajudou demais, tanto na diminuição da sensibilidade à dor, quanto para suportar emocionalmente aquele momento de estresse. Facilita o aprendizado, que é o que todo mundo também gosta, né? Nos deixa mais inteligentes, porque melhora o desempenho nos raciocínios. Ativa a inteligência emocional, dando mais controle sobre as emoções. Tem alguém aí que gostaria de ter mais controle sobre as emoções? Acho que todos nós, né? Então, quanto menos, por que ela ativa? Lá na frente nós vamos entender. Aumenta a sensibilidade à música, você começa a perceber a música com um nível de se sente afetado por ela de uma maneira muito mais profunda, tanto a boa música quanto a má música, né? Desenvolve a criatividade. Gente, sabe o que é interessante? Durante alguns anos, antes da pandemia, né? Agora, vamos ver se a gente volta, eu trabalhei em grandes empresas, fui contratada por grandes empresas para trabalhar a meditação junto aos executivos, né? Desde a produção até a diretoria, gerência, presidente. Por quê? Por que uma grande empresa contrataria alguém para colocar os funcionários para meditar, para tirar 1 hora por semana do trabalho deles, né, do horário pago para eles, para meditar? Porque eles viram na prática o quanto a aplicação das técnicas da meditação melhorava tudo isso daqui. A criatividade melhorou muito. Isso relato dos executivos de feedback para mim, que me deixa muito feliz. Combate a insônia, nos ajuda a dormir melhor. Melhora a depressão e a ansiedade, nos torna pessoas melhores, isso para mim é tudo, né? Se nos tornar pessoas melhores, o resto vem por acréscimo. E nos dá essa capacidade de autoobservação. Metacognição é como se eu saísse de mim e olhasse a minha vida de fora. Quando que isso é importante? Às vezes a gente está lidando com situações de estresse, relacionamentos conflituosos. Eu sempre falo para o meu paciente assim, trabalha a despersonalização. Imagina que é como se nesse momento eu saísse de mim, parasse aqui em cima e eu olhasse a Simone dando aula. Quando a gente consegue fazer isso na mente, né, despersonalizar um pouco, você tem muito mais clareza sobre o que está acontecendo e consegue tomar decisões mais inteligentes sobre o que você quer fazer ali na hora. Se você não despersonaliza, se você está muito envolvido emocionalmente na situação, você fala o que não era para falar e depois se arrepende, enfim. Né? Opa, antivírus entrando, só um minuto. Fala o que não era para falar, enfim, se perde. Meditação dá isso. Melhora a nossa interocepção. O que é interocepção? Me faz mais consciente do que afeta a minha saúde física e emocional. Então, ela me ajuda a perceber que se eu tenho, por exemplo, se eu grito com alguém e me desequilibro e dou uma surtada, eu vou sentir o efeito no meu estômago ou eu vou ter dor de cabeça. Eu vou perceber quais ambientes e quais relacionamentos estão me afetando. Isso é autopercepção, né? É muito comum, quando eu atendo alguém, eu perguntar para a pessoa qual a situação de estresse, né? O que te faz mal? E a pessoa fala para mim, eu não sei dizer, está tudo ruim na minha vida, mas eu não sei dizer por onde. O que está pior, por onde eu começo? Se eu não souber o que me afeta, fica mais difícil mudar, né? Mas isso só para a gente entender, né, o que diz a ciência. Tem muito mais coisa. Eles já provaram que ela afeta diretamente as células do câncer de mama, diminuindo, né, conseguindo matar as células cancerígenas.
Então, tem várias pesquisas, várias coisas. Ela aumenta a massa cinzenta. E o mais interessante é que eles comprovaram que basta 6, gente, 6 é muito pouco, 6 dias de meditação consecutiva de 10 minutos por dia. 10 minutos, 6 dias, ou seja, 1 hora dividida aí em 6 dias consecutivos, que começam a acontecer alterações físicas no teu cérebro. É visível através de exames, então é palpável a mudança que a meditação traz. Mas o que nos interessa aqui no NEDEC é a meditação na busca espiritual, né? Então, só entendendo o que é a busca espiritual. Nós todos somos seres divinos, nós somos um com o Criador. Do mesmo jeito que nós não temos como separar o sol do raio de sol, nós não temos como separar Criador de criatura. Nós estamos o tempo inteiro conectados de uma maneira única a Deus. Porém, esse meu eu divino, que é a expansão da energia de Deus, eu sou uma expansão de Deus. Deus é a fonte da luz, eu sou a luz emanada de Deus. Então, eu sou essa expansão. Porém, isso em mim está no centro do meu ser, no centro do furacão. É o meu eu divino. E esse eu divino, ele está envolto por camadas. Que camadas são essas? As minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas atitudes, né? Ou seja, tudo que eu penso, que eu sinto, que eu falo, que eu faço, que eu vejo, todo esse mundo ao meu redor, ele acaba criando uma casca grossa. E eu fico ali, perdida, escondida dentro daquela casca grossa. Se eu busco ajuda em terapia, em trabalho de autoconhecimento ou qualquer outro caminho, né, humano que a gente diz, tudo isso só vai conseguir acessar as minhas cascas, mas não vai alcançar o meu eu divino. Por quê? Porque as minhas emoções estão aonde? Estão aqui fora na casquinha. Então, quando eu faço terapia, se eu estou trabalhando as emoções ou os meus pensamentos, eu vou mexer na casca. Mas para eu ativar o meu eu divino, é só a meditação. Meditação é a medicação da alma. É ela que faz com que esse euzinho aí, pequenininho, aumente, se expanda. E ao se expandir, ele venha rompendo essas cascas de dentro para fora, de maneira que a minha luz possa se manifestar melhor. Então, a meditação na busca espiritual, seja qual for o caminho religioso que você siga, ou não religioso, apenas espiritual, ele vai atuar nesse sentido, cutucar Deus em você. Tá? Mas se a gente sabe de tudo isso, que ela é boa pela medicina, que ela é boa do ponto de vista de busca espiritual, por que a gente resiste tanto? Por que a gente já não começa, né? Ou melhor, não se mantém na meditação? Por causa do nosso ego. E o que é o nosso ego? É o conjunto dessas cascas. Essas casquinhas, essa bonequinha que vocês estão vendo na tela, que a gente chama de boneca russa ou matriosca, ela é um símbolo maravilhoso. Eu uso esse exemplo aqui quase toda semana, né, todo mês. Por quê? Porque ela tem essas camadas que escondem aquele piquititico, acho que vocês veem o meu mouse, que é esse que está aqui no meio. Essas camadas que formam os meus pensamentos, as minhas emoções e as minhas atitudes, o meu corpo físico, estão ocultando. E essas 3 coisas formam o meu ego. Então, é uma briga de foice. É a alma, ser divino, querendo se manifestar, e o ego dizendo, sai para lá, eu não quero sair da sua frente, eu quero continuar ativo, então eu quero manter as minhas ilusões ativas. Por isso, o ego arruma várias desculpas para a gente não meditar. Quer ver alguma desculpa muito comum? Isso não é para mim porque eu sou ansioso. Gente, é justamente para quem é ansioso. Se a gente fosse zen já, iluminado, não precisava da meditação. O são não precisa de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. Então, nós estamos necessitados da meditação por sermos ansiosos.
eu não tenho tempo para meditar. Já vamos descobrir aí para frente que não precisa de muito tempo. Eu não consigo. Tudo isso são defesas do ego. Ou para mim não funciona. Defesa do ego. As técnicas de meditação, na verdade, elas são estratégias para driblar o ego e dar atenção ao eu divino. Finge que você não está olhando para os problemas, foca na luz. Eu costumo dizer assim, se você está entre as trevas e a luz, foca na luz. Trevas aqui representando tudo que obscurece a minha consciência, a ansiedade, o medo, a mágoa, a raiva, assim por diante. Foca na luz. Põe o foco no centro do teu ser, que o resto se desfaz. Quando você entra numa casa escura, basta você colocar a mão no interruptor e acender a luz, que quando a luz chega, a treva desaparece. Então, quando eu dou atenção para a meditação, essas cascas escuras que estão me ocultando desaparecem. Gente, estou passando meio rápido nesse início, porque é uma parte que praticamente todos vocês já me viram falar, mas fiquem à vontade. Quem tiver dúvida, quem quiser me interromper, pode parar a qualquer momento e eu respondo. Deixa eu só ver o que está no chat. Tá, o Matheus está compartilhando uma meditação. Beleza. Bom, agora sim, nós vamos falar de meditação. Quase todo mundo já ouviu falar em Patanjali. Quem é Patanjali? Patanjali viveu lá nos 150 anos depois de Cristo, 150 DC, mais ou menos. Na verdade, não existe um consenso sobre a vida de Patanjali. Existem pessoas que acham que, na verdade, ele nunca existiu, porque a palavra Patanjali significa aquele que desceu do céu. Então, eles acham que Patanjali era usado apenas para representar a orientação espiritual que veio através de vários profetas e vários estudiosos da época. Não se sabe, mas ele é representado pelo nome de Patanjali como autor dos Yoga Sutras. Yoga Sutras, eles são a base da filosofia do yoga e eles são a base do nosso caminho de meditação. Então, nós vamos nos aprofundar aqui um pouquinho em Patanjali para a gente entender o caminho da meditação. Patanjali, ele tem 8 passos para a gente chegar na iluminação. O que seria a iluminação? A total identificação com o meu eu divino, quando eu, apesar de viver no mundo, não estou no mundo. Lembra de Jesus falando? Estar no mundo sem ser do mundo. Quando você finalmente entra em comunhão absoluta com Deus, essa é a nossa busca, tá? Existem 8 passos, de acordo com Patanjali, para chegar até lá. Nesses 8 passos, ele tem algo muito semelhante aos nossos 10 mandamentos cristãos, porque ele tem 10 mandamentos também. 5 coisas que você deve evitar e 5 que você deve desenvolver em você. Então, a palavra yama significa tudo aquilo que eu devo evitar. Então, quais são os primeiros 5 pontos dos yamas? O primeiro é ahimsa. Bom, gente, parece tão simples, né? A gente olha e fala, não violência? Esse eu já passei, eu não sou uma pessoa violenta. Mas o que significa ahimsa? Ahimsa é muito mais profundo do que simplesmente não matar. Primeiro, quando a gente fala em não matar, né, mesmo no mandamento bíblico, né, não está escrito lá, não matarás seres humanos. Está escrito, não matarás, ponto. Então, isso implica não tirará a vida de nenhum ser sobre a terra. Nada que existe, nós temos o direito de matar. Então, aí já se começa a pensar. Na última aula, né, não aula extra, mas a aula formal do núcleo, nós falamos sobre alimentação, e falamos um pouquinho sobre a necessidade do veganismo, do vegetarianismo, né, de que não há sentido em achar que a vaquinha que está lá no campo, né, que está lá no pasto, ela está ali só esperando eu ir lá dar uma mordida nela. Né? Não matar é não matar. Tá? Isso é o primeiro passo do ahimsa, não matar. Depois, não ser violento com o meu próprio corpo, além de não ser violento com o corpo do outro.
Existem muitas formas que a gente é violento com o outro. A gente é violento quando a gente agride mesmo, né, fisicamente, mas a gente é violento quando a gente desrespeita o corpo do outro, quando sexualmente a gente desrespeita o outro, quando a gente ridiculariza o outro, é uma violência mental, emocional com o outro. Quando a gente se violenta, se desrespeitando, se alimentando de coisas que fazem mal para o corpo, isso não tem arrinça. Se eu coloco para dentro cigarro, bebida alcoólica, droga, coisa que vai fazer mal para o meu corpo, eu estou violentando o meu tempo. Então, olha só, gente, o primeiro mandamento a gente já não passa, né? Por que é importante olhar para esses mandamentos, vamos dizer assim? Porque meditação, se o objetivo é buscar o centro do meu ser, ela não se resume aos 5 minutos ou 2 horas diárias que você dedica à sua prática. A meditação ela é um estilo de vida, assim como o yoga é um estilo de vida. Então, não basta você reservar um tempo para meditar. Toda a sua vida tem que estar envolvida e comprometida com essa busca pelo eu superior. Então, é isso que torna o caminho mais exigente. Então, não violência, né? Para um pouquinho, faz uma análise pessoal e veja onde está te faltando a rinça, né? Que era o caminho de Gandhi, o caminho da não resistência, da não violência. Não mentir, satya. Satya quer dizer verdade. Não mentir. Será que tem alguém aí que não mente? Difícil pra caramba, né, gente? Nós mentimos quando alguém telefona e a gente fala que, olha, agora eu não estou em casa, o celular facilitou a mentira, né? A gente mente para a gente mesmo, fingindo que não está sentindo o que está sentindo. A gente mente para o outro para não magoar, para não ofender, para não perder o outro. A gente mente. Então, não mentir envolve um monte de coisa. Mas também tem um outro enfoque do não mentir, que é não falar em verdade. Sabe uma mentira que a gente fala todos os dias? Eu sou Simone. Cada vez que eu falo eu sou Simone, eu estou mentindo, porque eu estou afirmando que eu sou um ser temporário, um ser que não sou eu estou Simone, eu não sou Simone, eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente e eu não sou essa emoção. E eu me identifico com o meu corpo. Então, mentir também é a mentira espiritual que eu conto para mim, quando eu me identifico com a vida material. Eu minto quando eu falo, né? Às vezes a gente debate, né, em grupo, as pessoas falando assim, eu penso em Deus o tempo inteiro, eu vivo para Deus. Eu falo, peraí, vamos falar a verdade, né? Vamos ser honestos aí com o Satya. Quanto tempo do teu dia realmente você passa pensando em Deus e quanto tempo você passa buscando bens materiais? Quanto tempo você passa preocupado com o que falaram de você ou com o que você vai falar de alguém? Se a gente fizer uma média real, sabe quando você entra lá no Instagram e aí tem um lugarzinho lá que fala tempo de atividade, ele mostra o tempo que você ficou ativo no Instagram. Tem pessoas que estão fazendo, olhando lá e descobrindo que estão ficando 3, 4 horas por dia. Adulto, não estamos nem falando de adolescente, tá? Conectados, só olhando no Instagram, né? Mas quanto tempo nós ficamos realmente conectados, pensando e desejando estar com Deus? Então, não vamos mentir sobre a nossa busca espiritual. Não é mentir para o outro, não vamos mentir para nós mesmos. Não roubar. Simone, esse é fácil. Eu sou honesto desde que eu nasci, não roubo ninguém. Mentira também. Sabe por que é mentira? Às vezes a gente não rouba dinheiro, espero que, né, nenhum de nós aqui roube o coleguinha. Porém, a gente rouba outras coisas. Por exemplo, a gente rouba o tempo alheio. Se eu marco com você de chegar na tua casa às 3 da tarde e eu vou chegar às 3:30, e que é uma coisa muito brasileira, né, fazer isso, são 30 minutos que eu roubei de você, porque aqueles 30 minutos você ficou me esperando e você não pôde cuidar de outras coisas ou ir a outros lugares, porque você não sabia que hora eu ia chegar. Olha que coisa, né? E tem pessoas que têm por hábito chegar atrasado em todos os lugares e deixar o outro esperando, como se fosse natural, né? O outro tem a obrigação de ficar ali me esperando 1 hora, 2 horas, o tempo que for. Isso também é uma forma de roubar. Roubar a paz do outro. Roubar, uma coisa que também é muito delicada, é a fé do outro.
Cada um tem a sua fé e a sua maneira de se conectar com Deus. É diferente assim, eu estou numa busca espiritual, então eu vou entrar num curso, eu vou entrar numa aula para questionar, pensar, então algumas crenças vão cair por terra. Ok, você entrou em busca disso, mas eu não posso chegar para alguém que convive comigo, que tem uma determinada fé religiosa, e porque eu acho que eu estou certa, desmontar a fé daquela pessoa. Porque quando eu faço isso, muitas vezes eu deixo ela totalmente sem chão, porque ela não tem estrutura para entender o que eu estou falando. Então, eu estou roubando a paz e a conexão com Deus do outro. Então, sério, pra caramba, muito cuidado quando coloca em xeque uma religião, quando coloca em xeque aí a fé de alguém. A menos que a pessoa esteja num debate com você, querendo entender, né, não interfira na fé alheia. Não dissipar a sexualidade, brahmacharya. Não dissipar a sexualidade não quer dizer que você tenha que ser celibatário, mas sim que você tenha um profundo respeito pela energia sexual, porque tudo no corpo é energia. Quando nós estudamos, não vai caber aqui nesse estudo agora isso, né? Mas quando nós estudamos os chakras e nós entendemos que a energia vital, ela se acumula ali na base da coluna e ela tem que vir subindo pela nossa coluna até chegar no alto da cabeça e aqui finalmente ocasionar a minha comunhão com o divino, eu desperdiço essa energia pela fala, quando eu falo abobrinha, quando eu falo demais, e eu desperdiço essa energia na sexualidade, quando eu uso o sexo de maneira desregrada, tá? De simplesmente para um prazer imediato, para uma coisa assim, mais dispensável. Então, tudo dentro do caminho espiritual tem graus. Se você for olhar aqueles que já estão lá diante do caminho, bem próximo já da iluminação, eles nem acham graça mais no sexo. Eles falam para você assim, nossa, sexo é brincadeira de criança, no bom sentido, tá, gente? Por quê? Porque sexo é um desgaste energético imenso, né? Um desgaste físico imenso e atrasado demais. Quem já está mais avançado tem outros níveis de prazeres emocionais, mentais, espirituais, que não necessita mais da realização sexual. Porém, isso é quem está lá. Nós não estamos lá. Então, para nós, o sexo ainda é algo natural e necessário na nossa caminhada. O que é necessário fazer, então, com o sexo? Ter o equilíbrio, saber a dose. Eu não posso viver para o sexo. Sabe aquela frase também do Evangelho? Não dá para servir a Deus e a Mamon, não dá para servir a matéria ou o espírito. Então, uma coisa é usar a sexualidade com consciência, com amor, como uma forma de comunhão afetiva e estar focado na minha busca espiritual. Outra é eu passar o dia pensando com quem que eu vou transar, que eu tenho que encontrar alguém para sair desesperadamente, que eu não posso ficar só, porque aí eu estou desperdiçando a minha energia sexual. Isso é brahmacharya. E o quinto, não menos difícil, não cobiçar, não se apegar. Eu não cobiço nada de ninguém. Claro que a gente cobiça. A gente cobiça mais dinheiro, a gente cobiça mais bens, a gente cobiça mais amigos, mais namorado, mais iluminação. Então, não cobiçar não é só não cobiçar a matéria, é não cobiçar o que é do coleguinha. Não se apegar, e não se apegar ao que é seu, porque nada é meu. A única coisa minha, tá, é o eu divino, que na verdade nem meu é de Deus, né? O resto tudo é transitório e passageiro, nada me pertence, nem o corpinho, que daqui a pouquinho eu vou dispensar ele por aí, tá? Então, não cobiçar. Então, esses são os 5 primeiros mandamentos do que devemos evitar. E agora, o que nós devemos desenvolver, o que eu preciso despertar em mim? Limpeza, socha. O que é limpeza? Gente, higiene envolve a higiene física. Todos os lugares que você for, que tenha um desenvolvimento espiritual sério, vão ser lugares limpos. Não tem sentido você viver em meio à sujeira, à desordem, né, e querer meditar e se elevar ali no meio, porque tudo é vibração. Então, limpeza é a vibração da harmonia física. Quando a gente vai nos ashrams
São centros que se formam ao redor de seres iluminados, de grandes instrutores, de gurus. As pessoas criam uma comunidade, moram ali ao redor. Então, os ashrams são extremamente limpos. Todos os lugares de busca espiritual são limpas. Os corpos devem ser limpos. Uma instrução que o yoga nos dá é: tome banho antes de meditar pela manhã. Não dá tempo de eu tomar banho, pelo menos lave o teu rosto, lave as suas mãos, se higienize, porque você precisa despertar, né, e estar o mais limpo possível para se apresentar. Você não vai em busca, você não vai encontrar seu namorado ou sua namorada, né, com o cheirinho de ontem. Você toma um banhinho para encontrar aquela pessoa querida. Então, por que eu vou ao encontro do meu eu divino sem ter um mínimo de cuidado com a minha limpeza? Tá? Então, limpeza física, ambientes e corpos. Limpeza mental, de pensamentos. Existem pensamentos que a gente sabe que poluem, que sujam a nossa mente, nem preciso dizer quais são. Limpeza emocional. Então, eu preciso fazer faxina nas emoções, tenho que buscar terapia, tenho que limpar aquilo que está me incomodando, tá? Senão eu não sou limpo. Então, em todos os níveis, sosha. Alegria, santosha, adoro santosha. Alegria é contentamento, é o nome mais adequado até do que alegria. O que é alegria? O que é contentamento? Eu estar contente, as coisas me contentarem, ao invés de eu ter a sensação de que as coisas me faltam. Se eu estou no caminho espiritual, eu tenho que desenvolver cada vez mais essa sensação de contentamento. De tudo que eu olho, olhar com gratidão. De tudo que eu olho, dizer assim: nossa, que dia lindo. Esteja esse dia chuvoso, tenebroso ou iluminado pelo sol. Esteja eu ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro, contentamento, satisfação. O que é a base dessa alegria, desse santosha? A certeza de que está tudo certo, que nós vivemos em um universo de vibrações, que a gente atrai o necessário para a nossa evolução espiritual, que tudo está no lugar certo, na hora certa. Então, eu preciso desenvolver a alegria. Os seres que estão na caminhada são alegres. Você não vai ver um mestre carrancudo, mal-humorado. Os mestres são muito leves. Somos nós que viemos aqui de uma tradição de Idade Média, né, de perseguição, que representamos, às vezes, os nossos santos ou Jesus, sempre com aspecto assim, né, fechado. E se você for ver na Índia, eles representam sempre com sorriso, sempre com leveza, porque não existe maior contentamento do que a consciência de que somos seres divinos. Então, essa decisão da alegria, a gente decide ser alegre. Não é assim: hoje eu acordei alegre. Ok, amanhã eu acordo triste. Tá? Mas o que eu decido? Eu decido ter contentamento por agradecer a tudo e a todos. Santosha, segundo mandamento. Esse é um polêmico. Austeridade, tapas. A gente não gosta de tapas. Por que a gente não gosta de tapas? Não é entre tapas e beijos, não. Tá? A gente não gosta de tapas porque nós estamos tão identificados com o ego, que o ego gosta, gente, de mordomia, o ego gosta de relaxar. Se eu te convidar para relaxar, você vai falar: ai, que delícia, adoro relaxar. Tá? Porém, a gente sabe que se a corda do violino estiver muito frouxa, não sai o som. Da mesma maneira que se ela esticar demais, arrebenta. Então, nós precisamos ter um determinado grau de austeridade para conosco, no sentido de não nos permitirmos ficar na zona de conforto. Essa é a palavra, a zona de conforto. Vamos pensar primeiro em exercício físico. Uma coisa fácil a gente entender. Se você está lá na academia fazendo um exercício e ele está fácil demais, pode ter certeza que está errado. O instrutor vai chegar perto de você e falar assim: vamos aumentar esse peso? Né? Eu lembro, uma vez eu estava na academia fazendo a leg press, aquela que você coloca os pés assim, né, e o peso aqui em cima, você tem que empurrar com a coxa, e eu estava fazendo feliz da vida, porque eu não sou apaixonada por musculação nem um pouco,
E aí o instrutor veio sem eu perceber, ele aumentou o peso. Eu falei para ele, nossa, esse negócio ficou pesado de repente. Ele falou, claro, você estava fazendo com um sorriso no rosto, estava fácil demais. Ou seja, eu não estava exigindo nada do meu corpo, eu estava na zona de conforto. E se eu não exijo nada do meu corpo, eu vou estacionar naquele nível de evolução física ou até regredir, certo? Da mesma forma é com a minha emoção e com a minha mente. Se eu ficar apenas na zona de conforto, por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto de ver tristeza. Então, eu sei que tem alguém no hospital, mas eu não vou visitar porque eu não gosto de ver tristeza, isso me faz mal. Gente, faz mal para mim, para você, faz mal para todo mundo, ninguém fica feliz de ver tristeza, né? Porém, eu preciso ir, que é um ato de amor, e eu preciso me fortalecer, que é isso, eu tenho que dar conta de ver tristeza, eu tenho que dar conta de ajudar o outro. Então, isso também é etapas, exigir um pouco mais da minha capacidade de suportar situações, exigir de mim é manter o equilíbrio numa situação de surto. Todo mundo está surtando, eu vou surtar também. Opa, austeridade, tapas, controle-se. Então, não é agradável fazer tapas, porque é puxar a rédea e falar, opa, peraí, vamos acordar, porque se você está querendo ir para o centro do teu ser, você tem que ser adulto, maduro. E uma pessoa madura faz escolhas, e muitas vezes escolhe um caminho que não é tão confortável assim, tá? E aí a gente vai avançando em etapas, a gente vai ver aqueles yogis, por exemplo, que ficam pendurados de ponta cabeça, né, que dormem em cima dos faquirs, né, que dormem naquelas camas de prego. Eles levam a austeridade física a um nível extremo. Por quê? Porque do mesmo jeito que o meu corpo já estava acostumado com aquele peso da leg press e não estava mais evoluindo, né, a alma dele já está no nível de consciência que eles querem esquecer a identificação com o corpo. Então, eles vão elevando o desconforto no corpo físico para colocarem mais atenção na alma. Mas isso, gente, só faz sentido para quem já está lá diante do caminho. Se nós fizermos isso, nós estaremos sendo violentos com o nosso corpo. Estaremos ferindo o primeiro mandamento do Ahimsa, que é não ferir. Então, nas nossas atividades diárias, físicas, emocionais, terapia, né? Terapia, ela exige uma certa austeridade, você tem que ser duro com você. A meditação exige uma austeridade, por quê? Eu tenho que parar o meu corpo, eu tenho que ter controle dos meus movimentos, eu não posso ficar fazendo meditação, coçando a cabeça, eu não vou conseguir. Então, já é uma austeridade mínima com o corpo, a postura de meditação, mesmo sentado numa poltrona. Tá? Ela exige que eu foque o pensamento, austeridade, eu não posso ficar pensando, né, na manifestação de 1º de maio e, ao mesmo tempo, querer meditar, não vai rolar. Então, vá no seu limite, equilibrando a rinça, não violência, com tapas, austeridade. Sentiu que você já cresceu um pouquinho? Puxa um pouco mais a corda, um pouco mais de austeridade para você avançar. Está puxando demais, está rígido demais? Arrinça, não violência, suaviza. Esse é o caminho do meio, esse equilíbrio. Eu não posso me ferir, mas também não posso não exigir nada de mim, porque aí eu não vou a lugar nenhum. Gente, ninguém me interrompeu até aqui, tem um chat aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário? A Andréia está falando que está fazendo sentido? Que bom, Andréia. O Petica está sem som, eu não vou conseguir ajudá-lo agora. Depois eu mando o link para ele assistir. Autoconhecimento. Suave Aya. O autoconhecimento, gente, como que eu posso chegar no centro do meu ser sem passar pelas camadas? Eu tenho que passar pela camada dos pensamentos, eu tenho que passar pela camada das emoções para eu poder chegar em mim. Então, o caminho para dentro passa pelo autoconhecimento. Quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu entender, quanto mais eu tiver de autopercepção, mais fácil eu ter essa comunhão com Deus. E entrega a Deus. Ishvara Pranidhama. Ishvara, essa palavrinha aqui, né? O prana. Oxe.
Ishvara significa, é a representação, significa Deus, vamos dizer assim, Ishvara. E Pranidhana, entrega. Então, entrega a Deus. A entrega só a Deus. Todas as formas de entrega são simbólicas. A que realmente vale é você se prostrar e se entregar a Deus. E a entrega, gente, seja feita a vossa vontade e não a minha. E essa vossa vontade implica em obedecer ao eu divino. Aquele eu divino que não tem nada a ver com o meu ego, que não está buscando conforto, que não está buscando satisfação temporária. Então, a entrega a Deus é tudo isso. É o caminho da devoção, é o caminho de Bhakti. Quem não assistiu, vai lá no grupo de estudos nosso, no YouTube, e assiste a aula extra também, que foi uma aula sobre devoção. O caminho da devoção a Deus, né, dentro dessa visão espiritualista, que é esse caminho da rendição. Você só se entrega quando você se rende. O que é se render? Quando você para de brigar com Deus, quando você para de dar ordem para Ele. A gente trata Deus igual a gente trata o Aladim, sabe? O gênio da lâmpada. Que a gente fala para Deus assim, faz isso, faz aquilo, me traga isso, me traga aquilo. Presta atenção nas orações para você ver. É um bando de ordem que nós estamos dando para Deus. Né? Essas ordens têm que ser dadas para o meu ego se aquietar, não para Deus. Diante de Deus, eu só tenho que falar, seja feita a vossa vontade. Me usa, me entrego 100% a ti. Depois que você seguiu os 10 mandamentos, na verdade, esses 8 passos, eles não precisam acontecer de forma progressiva. Eu não preciso primeiro vencer os 5 yamas, depois vencer os 5 niyamas. A gente faz tudo junto e misturado no dia a dia, não é? Ninguém vai falar assim, enquanto eu não aprender a não violência, não adianta eu trabalhar a não mentira. Óbvio que não. Então, a gente vai fazendo esse caminho tudo junto e misturado. Mas os asanas, que são tão famosos no yoga, né, que são as posturas físicas, eles não vêm em primeiro lugar. Olha só, todo mundo fala yoga, yoga é postura física. Não. Yoga é esse conjunto de coisas. Né? Para que serve uma postura física? Primeiro, o nosso corpo ele é a expansão da nossa mente, ele é um corpo energético. Então, a postura que eu faço no meu corpo reflete no meu estado mental. Por exemplo, a postura que essa menina está é a postura popular chamada da árvore. O que árvore representa para nós? Estabilidade, força, equilíbrio. Então, eu tenho que ser capaz de me comunicar com esse equilíbrio dentro de mim, com essa força de me enraizar. O pé que está ali no chão, ele tem que se enraizar no chão, senão a gente desequilibra. Né? Então, é a raiz muito firme e os galhos da árvore abertos para o alto também. Né? Então, assim, todas as posturas são simbólicas, elas despertam a consciência do yoga. E se a gente associa essa consciência com tapas, com austeridade e com a rinça, a gente também entende a importância de se fazer uma atividade física, se possível, um yoga. Por quê? Porque eu preciso ter essa austeridade, como meu corpo não é confortável. Ah, que delícia ficar nessa posição. Não é uma delícia. Delícia é a hora que você monta a posição. 2 segundos depois, tua perna está doendo. Mas eu preciso manter o meu equilíbrio, porque não é assim na vida. A gente se equilibra, vem a ventania, começa a chacoalhar a gente para lá e para cá. A gente pensa que está estável, vem um problema que começa a doer a minha instabilidade. Então, tudo que é feito com o corpo reflete na mente. Tudo que é feito na mente reflete no corpo. É uma via de mão dupla. Tá? Então, essa é a importância dos asanas. Além dos asanas, tem o prana yama. Lembra que nós vimos lá, ó, yama. Yama já é uma palavrinha conhecida. Yamas são os primeiros mandamentos do controle. Tudo aquilo que eu tenho que controlar é yama. Prana é energia vital. Então, prana, yama, controle da energia vital, práticas respiratórias. Aqui a gente já tem mais familiaridade, né? Praticamente todo mundo, independente de praticar ou não yoga, conhece alguma prática respiratória. Por que ela é tão importante no aquietamento da mente?
Imagine que o plexo solar, que é aqui onde o meu mouse está mostrando, a barriga aqui da moça, o plexo solar, ele é o meu caldeirão de emoções. Todas as nossas emoções ficam guardadas aí nesse caldeirão. As emoções que eu vivi desde lá da barriga da minha mãe, tá tudo ali guardadinho, tá? Quando eu respiro da maneira correta, ou seja, quando eu inspiro, levo o ar lá no baixo ventre, tá? Quando você põe o ar em uma bexiga, o que acontece com a bola? Ela encolhe ou ela estufa? Se eu sopro a bexiga, ela estufa. Então, se eu levo o ar lá embaixo, a minha barriga expande. A gente aprendeu o contrário, a gente aprendeu a ficar encolhendo. Faz um teste todo mundo em casa aí, respira fundo, normalmente, e vê se você puxa a tua barriga para fora ou para dentro. Certo ela ir para fora. Se você olhar um neném respirando, ele respira assim, só a barriguinha que mexe. Não mexe aqui, não é assim, ó. Isso aqui não adianta nada. Porque quando eu faço isso e ergo meu ombro, o que eu estou fazendo? Apertando para dentro a minha barriga. E se eu aperto a barriga, eu estou aprisionando as minhas emoções ao invés de liberá-las. Então, na respiração correta, quando você leva o ar lá no baixo ventre, sabe aquelas garras que pegam lixo? Imagina que você desce uma garra daquela lá no seu plexo solar, junta um pouco do teu lixão emocional e solta quando você expira. Então, você faz um processo de faxina, de socha, de limpeza, junto com o pranayama. Essa é a respiração mais básica que tem. Inspira, leva o ar lá dentro, pega aquele lixo e solta aquele lixo. Essa respiração tão simples, ela é capaz de aquietar a mente e tirar pessoas que estão em crise de pânico. Muitas vezes a pessoa me liga, Simone, estou tendo uma crise de pânico aqui, vou morrer, o coração dispara. Quase todo mundo sabe os sintomas de crise de pânico. Eu falo, peraí, vamos respirar. Se possível, peça para alguém perto de você aí segurar a tua mão e respirar junto com você. Por quê? Presta atenção que quando você está sentado perto de alguém, se essa pessoa está com uma respiração acelerada, não demora, a tua respiração vai acelerar também. E o contrário também é verdadeiro. Se a pessoa do seu lado respirar calmamente, a tendência é você diminuir a tua frequência respiratória. Então, se você tem síndrome do pânico, né, pede para alguém, segura as minhas mãos, pega as minhas mãos e respira de forma correta, o mais devagar possível. Isso vai baixar a minha frequência, isso vai me dar mais serenidade, vai me ajudar a lidar com a situação. Então, esse é o pranayama mais simples que existe. São inúmeras técnicas de pranayama, tá, gente? Simone. Oi. Eu tô vendo aqui pelo desenho, o correto seria inspira pelo nariz e solta pelo nariz? Porque a gente sempre ouve falar que é inspira pelo nariz e solta pela boca. Tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. O foco aqui é encher a barriga e soltar o abdômen. Tá? No yoga, normalmente, a gente inspira e expira pelo nariz. Tá? Quando a gente está fazendo só liberação emocional, aí a gente fala, solta pela boca, porque quando você solta pela boca, você dá aquela soprada, né, que você acaba liberando mais energia. Mas tanto faz. Agora, quando está fazendo exercício, funciona. Se você for subir uma escada e só respirar pelo nariz, você vai sentir que você economiza energia. Aqui é uma outra dica respiratória. Por quê? Se o que eu quero é esvaziar, vamos supor, se você está com o teu plexo cheio de emoções, de dúvidas, de problema, de ansiedade, do que for, você quer fazer um processo de esvaziamento, treine de maneira que a sua expiração seja mais longa do que a inspiração. Então, você vai inspirar bem devagarinho, contando mentalmente até 3. Então, olha. Segura um pouquinho e solta contando 5.
Então, eu demorei mais tempo expirando do que inspirando. 3 e 5 está muito difícil. Começa com 1 e 3. 3 e 5 está fácil? 4 e 6. Assim você vai avançando. A ideia é, quanto mais lenta e longa for a respiração, mais rapidamente você vai aquietar. Basta ver, né, saindo um pouquinho daqui, quem estuda técnicas sexuais vai saber que se você quer acelerar o gozo, você acelera a respiração. Se você quer segurar o gozo, você diminui a respiração. Porque é o quanto você ativa da energia em você. Então, isso é básico de pranayama. Pratyahara, controle dos sentidos. Gente, isso aqui é outra coisa que a gente não gosta, que o ego briga e fica de mal. Por quê? Quais são os meus sentidos? Os 5 sentidos. O que é controlar os sentidos? Vamos começar pelo mais descontrolado de todos. Qual sentido é o mais descontrolado de todos? É a boca. Né? Por quê? Fala demais, come demais, bebe demais, às vezes beija demais. Né? É tudo pela boca. Então, por que eu tenho que controlar os sentidos? Tá tão gostoso esse prato, por que eu não posso comer esse prato inteiro e mais um pouco? Né? Porque é o princípio do equilíbrio da energia. Tudo que eu coloco para dentro de mim é energia que está entrando em mim. O Bhagavad Gita, ele é uma das mais antigas escrituras indianas, e ele é a respeito de uma batalha. São 2 exércitos inimigos que estão batalhando por um reino, e tem um mocinho da história, vamos dizer assim, que é o Arjuna, que é um dos guerreiros, que ele não quer lutar, ele não quer participar daquela contenda, né? E aí a gente vai entender que, na verdade, esses 2 exércitos inimigos são dentro de nós. Aqui é o ego e a alma. As forças da alma querendo me fazer iluminar e as forças do ego querendo me puxar de volta para a matéria. Então, essa guerra, ela acontece dentro da gente o tempo inteiro. Então, durante todo o Bhagavad Gita, Krishna, que seria o eu divino, falando com Arjuna, que é o guerreiro, que somos nós, ele vai dando várias orientações. E tem um capítulo 16, que é todo, 16 ou 17, todo 16, todo dedicado à alimentação, em que ele fala assim, é preciso ter controle da alimentação, porque quando você se alimenta, você está trazendo uma vibração para dentro de você que vai ou acelerar, fortalecer o teu exército do bem, ou vai fortalecer o teu exército do mal. As comidas, existem comidas que desenvolvem dentro de nós o nosso estado mais bondoso, que são vegetais, que são frutas, castanhas, né, comidas do bem. Existe a comida que fortalece o nosso lado negativo, que são as carnes, o álcool, tudo aquilo que trabalha o instinto. Então, dependendo daquilo que eu coloco para dentro, eu vou definir qual exército dentro de mim vai se fortalecer para a batalha. Então, o controle do sentido do paladar começa na escolha do alimento, tá? Depois, na quantidade. De acordo com o caminho espiritual, deve-se comer o mínimo necessário para manter o corpo e não fazer uma festa dos sentidos. Por quê? Quando eu dou muita atenção para o paladar, para qualquer sentido que seja, eu estou tirando a atenção do meu eu divino e trazendo a atenção para o lado de fora. Se eu quero levar para o lado de dentro, esquece o paladar. Então, controle dos sentidos. Então eu tenho que comer coisa ruim? Não, gente. Caminho do meio, equilíbrio. A hora que você avançar mais, naturalmente aquilo vai perder a graça, igual a gente falou do sexo. A audição, né? O controle daquilo que eu ouço, eu preciso escolher o tipo de música, o tipo de palavra, o tipo de ambiente, né? O controle da visão, para onde eu pouso os meus olhos. Cuidado com o olhar indiscriminado para as coisas. Às vezes a gente pensa que olhar uma imagem negativa, né, desde que eu esteja julgando ela negativa, não tem problema. Só que a hora que eu olho, eu crio uma conexão com aquela energia e aquilo passa a fazer parte de mim. Então, quando eu olho pornografia, quando eu olho imagens de violência,
eu estou prejudicando o meu equilíbrio pela visão. Tá? Então, é isso, o controle do tato, o controle dos sentidos é pratyahara. Então, eu preciso o pranayama, a respiração, e os asanas ajudam a ter o controle dos sentidos, porque às vezes o asana está doendo e você controla o sentido do toque, da dor, né? Então, eles caminham juntos, né? Não dá para desmembrar esse caminhar. Aí sim, né? Ó, já está 1 hora de aula, agora que nós estamos chegando mais perto da meditação, que é o 6º passo, que é o dharana. Por quê? Antes de eu meditar, eu preciso me concentrar. Não existe meditação sem concentração. Esse é o nosso grande dilema, né? Ainda falando do Bhagavad Gita, esse ponto que é o nosso 3º olho, chakra frontal, né, ele é chamado de centro crístico. É como se Cristo morasse lá dentro. A energia crística, ou Krishna, ou Cristo, que é a mesma coisa, moram dentro do meu 3º olho, na minha glândula pineal e pituitária, que se a gente passar uma linha aqui no meio da testa e outra no alto da cabeça, no encontro delas é o ponto do 3º olho. É aqui que eu tenho que colocar a minha energia. O resto do corpo é só acessório. Eu tenho que trazer toda essa energia de baixo para cá, para o centro crístico, porque a partir do momento que eu encontro o meu centro crístico, eu saio pelo alto da cabeça e comungo com Deus. Então, é pelo Filho que se vai ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, eu preciso passar por aqui para chegar aqui, tá? Então, por isso, a concentração é tão importante. E aí vamos ver algumas coisas que ajudam na concentração. Estado de presença. O que é estado de presença? Estar aqui e agora. Outra coisa difícil, porque nós nunca estamos aqui. Presta atenção nessa 1 hora de aula, quanto tempo você me ouviu de verdade? Você distraiu, você olhou para o lado, você pensou em outra coisa, você mexeu no celular. Né? O pensamento, além do corpo se agitar, o pensamento se agita. Então, aquilo que eu falei lá no começo, dessa despersonalização, de eu sair de cena e olhar um pouco de fora, imagine que dentro de você é onde está o eu divino, e ele está olhando através dos teus olhos. Então, eu preciso estar presente no aqui e no agora. Para vocês terem ideia, tem até uma técnica que eu nem coloquei aqui, que parece loucura, mas é uma coisa muito útil, tá? Quem estiver tendo uma crise de pânico, aquela ansiedade super mega, você precisa focar em alguma coisa para sair dessa crise, e aí na hora você não consegue entrar em meditação, pega uma pedra de gelo e coloca na palma da mão. E troca esse gelo de uma pedrinha, joga de uma mão para outra, porque o gelo vai fazer com que você tenha que colocar todo o foco da sua atenção na mão. Você não consegue esquecer, porque senão queima. Tá? Então, qualquer coisa que te ajude a acordar, estado de presença. Tem um filme que eu gosto muito, que é O Poder Além da Vida. Não é o Amor Além da Vida. O Amor Além da Vida é aquele filme mais famoso do mundo espiritual, não. O Poder Além da Vida está no YouTube, quem quiser, está lá. Ele tem uma passagem, é um discípulo e um mestre. Tem uma passagem que os dois estão caminhando em cima de uma pontezinha e, de repente, o mestre pega ele, joga ele ponte abaixo, joga ele dentro do rio. E ele leva aquele susto, ele fala, por quê? Estado de presença, acorda, presta atenção, você não estava aqui, você estava distraído, você tem que acordar. Tá? Quando que dá para praticar isso? No banho. Excelente lugar para trabalhar a presença. Que jeito? Entre no banho à noite, com a luz apagada, olhos fechados, sem ter deixado o banheiro previamente preparado, né? Sem ter deixado a toalha no lugar certo, sabonete aberto, shampoo preparado, nada. Fecha os olhos e vai. Por quê? Você vai ter que prestar muita atenção para não escorregar, para não virar o shampoo inteiro na mão, né? Para poder estar. E tenta estar no banho. Sente a água, cheira o sabonete, esteja. Esse é um bom lugar para começar a meditar. Lavando louça. Não pega a pilha de louça para lavar, pega uma garrafa, um copo, e lava aquele copo presente. Você vai relatar mentalmente para você.
estou abrindo a água, estou sentindo a água gelada, agora peguei o copo, a borda está assim, tem sujeira. Mesmo que você tenha que relatar em voz alta. Isso é meditação? Não. Nós estamos caminhando para a meditação, é dharana, é concentração. Tá? Caminhar é uma excelente prática meditativa, se você conseguir caminhar só prestando atenção, sem ouvir música, tá? Sem conversar, preste atenção onde você pisa, esteja presente na caminhada. E ouvir música também é um bom exercício. Como? Pegue uma música instrumental, tá? O mais elaborada possível, um jazz, uma música clássica, que tenha bastante elemento, que você não tem hábito de ouvir, coloca no fone de ouvido e tenta identificar todos os instrumentos presentes ali. Onde está o baixo? Onde está a bateria? Onde é o som do violão? Quando você faz isso, esse exercício de discriminação auditiva, ele te ajuda a prestar atenção só na música. Isso é um treino para a meditação. Às vezes a gente fala assim, por exemplo, eu quando criança resolvi aprender piano. Só que eu não tive paciência, porque eu não queria aprender piano, eu queria tocar piano. Eu queria sentar no piano e sair tocando. Mas aquele monte de exercício chato com o dedo, né, a musiquinha pica-pau, nunca mais esqueci. Eu não queria aprender. Então, às vezes, a gente quer o samadhi, a comunhão com Deus, eu quero uma meditação profunda, mas não quero treinar. Né? Então, a maturidade vai fazer a gente entender que nós temos que ter treino. Então, essas coisas são treino. Tá? O mindfulness é uma técnica que ficou, né, que o John Kabat-Zinn, não sei como é que fala o nome dele, que nomeou, né, que se apropriou do nome mindfulness, né, que trabalha a religião destituída de questões espirituais ou religiosas, e ele fala da consciência que surge quando prestamos atenção com propósito no aqui e no agora e sem julgamentos. Por que essa frase eu acho importantíssima? Prestamos atenção com propósito, ou seja, eu estou olhando com a intenção de estar presente, não é só aquele olhar desviado, tonto. E sem julgar. Sem julgar é uma chavinha também incrível. Então, quando eu estou ouvindo a música, eu estou identificando os instrumentos, mas eu não estou julgando se aquele musicista é bom o suficiente. Eu estou apenas identificando. É sem dizer bom ou mal, porque o que julga é a mente, e eu não quero julgamento, porque eu não quero alimentar a mente, eu quero alimentar o eu divino que está atrás da mente. Tem uma frase, né, um aforisma clássico, que é usar a mente para se libertar da mente. A mente é a nossa prisão. Quando tenho sede, bebo. Quando tenho fome, como. Quando caminho, caminho. Isso aqui é um outro aforismo zen budista, principalmente. Por quê? Quando tenho sede, eu não bebo porque não dá tempo. Mas quando eu estou sentada em algum lugar conversando, eu bebo sem nem precisar beber. Não é assim que acontece? Né? Eu estou com fome, mas não como porque eu estou de dieta. Aí agora não estou com fome, mas é meio-dia, a hora do almoço, então eu vou sentar e vou comer. Isso tudo é falta de consciência. Eu não estou presente em mim, respeitando. Quando tenho sede, bebo. Então agora eu vou prestar atenção na saciar a minha sede. É o estar presente naquilo que você está fazendo. O discípulo chega para o mestre e me fala para ele assim, mestre, eu conversei com umas outras pessoas lá no mercado, e eles falaram que o mestre deles faz coisas incríveis. Ele sabe levitar, ele sabe plasmar as coisas no ar, ele cria coisas. Quais os milagres que o senhor faz, mestre? Porque eu não estou sabendo contar. Aí o mestre respondeu isso para ele, quando eu tenho sede, bebo, quando eu tenho fome, como. Ou seja, eu estou presente. É a simplicidade. Tudo mais é perfumaria. O que importa é estar no aqui e no agora. Esse é um exercício que, vamos dizer que eu inventei, com certeza ele existe registrado em algum lugar. As coisas que a gente inventa, a gente não inventa. Por isso que Chacrinha já falava, nada se cria, tudo se copia. Né? Porque são coisas que vêm para a nossa mente, mas que já deve estar escrito em algum lugar. A expansão da consciência pelos sentidos é assim. Você senta, fecha os olhos, aonde você estiver. Você pode estar no meio do seu trabalho. Você vai imaginar
que as tuas orelhas ficam imensas e que você vai expandir a tua consciência do som até onde alcançar. Você vai ouvir o carro passando na rua, o cachorro latindo na outra rua, alguém falando. Até onde você alcançar, você vai ouvir, sem julgar. Você não vai dizer assim, nossa, que carro barulhento. Você vai apenas ouvir. Quando você faz isso por 1 minuto, gente, 1 minuto todo mundo tem. 1 minuto, quando você faz isso, a sensação é como se você desse uma descarga mental. A mente se acalma, ela se aquieta e ela te prepara para a concentração. Sugiro que façam isso várias vezes ao dia, principalmente naquela hora que você está mais atormentado, mais louquinho, mais cheio de coisa para resolver. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Fecha os olhos um momento, expande a tua audição, que você vai ver que a tua concentração vai facilitar. Ninguém quer perguntar nada até aqui, gente? Posso seguir? Concentração através de imagens. Isso aqui é o mais comum, né, da gente focar. Você pode ter isso desde uma imagem concreta, né? Você pode pegar uma flor, a chama de uma vela, ficar olhando para ela, ou visualizar, escolhe uma imagem que te traga paz, pode ser a luz, o rosto de Cristo, o que você quiser, e você foca naquela imagem para tentar fazer com que o terceiro olho acorde. Mas, ao invés de imagens, você pode escolher também focar em palavras, frases ou mantras. Tudo isso também dá arana ainda na concentração. Algumas sugestões. Normalmente, a gente usa mantras em sânscritos, mantras tradicionais, Om Mani Padme Hum. Porém, nem todas as mentes são afins ao sânscrito. Tem pessoas que falam para mim, isso soa muito esquisito. Não tem problema, faça em português. Às vezes até facilita se a tua mente entende aquilo que você está mentalizando. A palavra luz, para mim, é uma das mais poderosas que existe. Mentaliza, luz, luz, luz. É só você sentar, ou você repete baixinho, ou você visualiza a palavra. Você pode imaginar ela escrita na sua testa, escrita na tua frente. Você pode visualizar a palavra escrita de várias letras, de várias formas diante de você. O importante é manter na palavra. Luz, eu sou luz. Paz, somos um. Deus, um. Ou os mantras, em tudo e em todos vejo Deus, que é o mantra do núcleo. Enfim, não importa qual vai ser a tua escolhida. O que eu sugiro é que você escolha uma e que você a use sempre, porque é mais fácil a mente se aquietar com o treino de uma única palavra, ou cada hora que você vai meditar, você escolhe uma diferente. Tá? Uma sugestão, pegue um Japamala. Só um minuto, deixa eu pedir. André, Oi. Por favor, dá meu Japamala ali para eu mostrar para eles. Está em cima ali do rack. O Japamala, ele é um cordão de 108 contas, que ele é usado tradicionalmente por várias religiões também. Tá? Nós temos aqui no Ocidente o terço católico, que é um outro tipo de rosário. É isso aqui. Na verdade, aqui onde está essa minha medalhinha, aqui ele é aquele chumaço, né, de fitinha que se usa. O meu arrebentou, eu deixei só a minha medalhinha como divisor. Mas são 108 contas. Então, qual é a opção também para a concentração? Pegue uma dessas palavras e caminhe no Japamala. Senta e vai falar. Para cada... Você vai vendo que à medida que você usa muito o seu japa, ele vai começando a acontecer isso. Ó. Ele vai esticando o cordão, vai ganhando espaço, tá? Por excesso de uso. Você, quando segura um Japamala, esse dedo, que é o indicador, a gente não coloca ele no japa, porque esse dedo representa o ego, é ele que eu uso para apontar o outro. Então, quando a gente faz japa, a gente apoia o japa nos 3 dedos menores, né? E vai passando aqui. E essa pedra central, que é onde geralmente fica, né, aquele chumacinho de linha, essa pedra representa Deus, o guru, o meu eu divino. Então, quando você dá a volta e você chega aqui de volta nela, você não pula essa pedra para seguir adiante.
Porque você não pula Deus. Você para, vira o teu japa e retorna. Tá? Então, é um instrumento de meditação que você pode começar repetindo a palavra nele, depois você deixa ele e passa a repetir mentalmente. Mas ele ajuda a se concentrar quando você está com a cabeça muito distraída. Pode usar terço, pode usar o que você quiser. As meditações guiadas são as mais conhecidas. Né? Por quê? Meditação guiada não é o nome adequado. É o nome que a gente usa, mas não é o adequado. Por quê? Porque ainda não é meditação. É uma concentração guiada, certo? Eu costumo dizer que a meditação guiada é como se você estivesse no meio de um tumulto na rua, aí você não sabe sair daquele tumulto, eu chego lá e falo para você assim, você pode me seguir? Vem vindo atrás de mim que eu sei o caminho e eu vou te levar até a sua casa. Aí você vai me seguindo até a sua casa. Chegou na sua casa, aí que você vai ficar em paz, depois que você entrar em casa. Então, a meditação guiada, ela é só esse trajeto da mente. É alguém que vai falando coisas para você aí no teu ouvido, ou gravado, ou pessoalmente, para ajudar a mente a aquietar. E aí, finalmente, a meditação começar. Então, a minha sugestão é quando você fizer meditações guiadas, sempre que a hora que ela terminar, você para e aí fica uns minutinhos em silêncio. Porque aí sim a tua mente vai estar mais preparada para a meditação, já que ela já trabalhou a sua concentração. Alguém já se imaginou meditando assim? Pulando, gritando, rindo, né? Dançando. Isso é a meditação dinâmica. Por que meditação dinâmica? Principalmente o Osho, né? Tem várias correntes de meditação dinâmica. Ela é muito conhecida no Brasil pelo Osho, um filósofo, né, indiano, que dizia que a mente ocidental é muito atormentada. Então, quando você senta para meditar a meditação tradicional, você distrai muito rapidamente. Então, ele fala, antes de fazer essa meditação tradicional, faça a dinâmica. Por quê? Quando o teu corpo está em movimento, óbvio que são movimentos específicos, quando ele está em movimento, você não consegue pensar. Por exemplo, se você estiver dançando muito rapidamente, você não consegue dançar e elaborar um pensamento, uma preocupação. Ou você dança ou você se preocupa. Então, a gente utiliza alguns movimentos específicos que ajudam a desconectar a mente dos pensamentos, trazer a mente para o aqui e o agora e acelerar o fluxo da energia vital. Você acelera tanto que você faz uma faxina no teu campo energético. A hora que a meditação dinâmica acaba, você está mais pronto para entrar num silêncio meditativo real. É uma técnica deliciosa. A primeira vez que eu estive na Índia, em 1998, eu participei de um curso de meditação pela dança, onde a gente dançava do nascer ao pôr do sol. Então, a gente chegava, era uma alimentação mínima, era chá e bolachinha integral, umas coisinhas só. Aí você começava a dançar, e guiado, né? E alternava movimentos de dança mais lenta com dança muito acelerada. Não tinha pausa para almoço, nada. Era do nascer ao pôr do sol, né? Quando chegava no fim do dia, chega um momento que você fala, não aguento nem um minuto a mais. Mas aí vem tapas, austeridade, e fala, continua. E aí quando chega no fim do dia que você solta o corpo, o nível de silêncio que você alcança é muito maior, porque você já higienizou a mente com os movimentos. Tá? Então, é uma experiência que vale muito a pena trabalhar a meditação dinâmica. Daqui a pouco eu vou dizer como. Not now. Not now significa agora não. Essa é uma técnica do Yogananda, um mestre maravilhoso. O que é not now? Imagina que você está em casa fazendo home office. Você tem um trabalho para entregar, o teu chefe está esperando, você tem hora para entregar aquele trabalho, e a sua filha, teu filho, está ali do lado, tem 2 aninhos e quer atenção de qualquer jeito. Você ama aquela criança, você gostaria de dar atenção a ela, porém, agora não, porque agora a prioridade é você entregar o seu trabalho.
Então, mesmo amando aquela criança, você vai dizer para ela, filha, agora não. Você vai pegar ela pela mão, vai levá-la no cantinho, vai falar para ela, agora você vai ficar aqui, mas agora você não pode me atrapalhar. Não é isso que a gente faz? Então, se nós temos capacidade de, diante de uma prioridade, dizer agora não para outras coisas, nós temos que utilizar Deus como prioridade na nossa vida e começar a dizer agora não para todas as distrações que invadem a nossa mente. Então, sentou para meditar, começou a pensar no supermercado, agora não. Eu coloquei em inglês not now, porque eu acho que parece que not now dá mais susto do que agora não, né? O som not now é mais forte. Aí você fala para você, not now, agora não vem não, supermercado não, agora eu estou pensando em Deus, agora é o meu momento de meditação. Então, ele sugere que você utilize essa técnica vários momentos durante o dia, quando você precisa se concentrar. Qualquer outra coisa que não seja aquilo que você elegeu como prioridade, você vai dizer agora não. Mesmo que você tenha que dizer em voz alta, sai para lá. Agora não me atormento, que eu não vou me distrair agora. Tá? Porque o problema não é o pensamento entrar. O problema é eu alimentar aquele pensamento e deixar que ele se instale. Por exemplo, sentei para meditar, comecei a pensar no supermercado. O pensamento supermercado entrou sem controle. Agora, se eu começar a pensar, acho que eu posso comprar Toddy, posso comprar pão, aí eu estou alimentando aquele pensamento. Ao passo que se eu disser para o pensamento, agora não é hora de supermercado, joga para o lado. Sabe quando você está no celular, entra a notificação e você tira a notificação da tela? É isso. Você vai tirar cada notificação, cada pensamento que entrar, até a concentração evoluir. É fácil? Exige treino. Quem vai meditar melhor? Quem treinar mais. Não tem milagre, né? Desconfiem de promessas. Compre esse curso que você vai meditar, você vai se transformar em 24 horas no melhor meditador do mundo. Esquece, não é assim. Ele vai te dar caminho. O resto é com você. Quem vai ter que suar no caminho é a gente mesmo. Não tem outra opção. Not now. Finalmente, meditação, depois de tudo isso. Depois de 5 mandamentos do que eu tenho que tirar, 5 que eu tenho que incluir, aprender a controlar os meus sentidos, aprender a respirar, aprender a ativar o meu corpo com os asanas, né? Depois de me concentrar, aí finalmente vem a meditação. Né? O que é a meditação? Meditação é a experiência do silêncio. Gente, a meditação, quando você consegue, né? Não pense que as pessoas que meditam regularmente efetivamente meditam regularmente. A gente efetivamente tenta se concentrar todos os dias, mas não são todos os dias que a gente vivencia essa experiência. Tá? A gente aqui no nível atrasado de ser, que já está evoluído é outro papo. Tá? Porque é a hora que o silêncio acontece, que parece que desliga o som, desliga tudo e você consegue realmente ficar ou em Deus, ou na imagem do Cristo, ou na luz, ou na árvore que você mentalizou, que você está ali. É uma experiência avassaladora. Como que a gente treina o silêncio? A gente precisa literalmente calar a boca. Isso não tem jeito. Não dá para avançar no caminho espiritual sem ter práticas de silêncio. Isso é, assim, primeiríssima necessidade. Todos os dias você tem que ter um momento de silêncio, que é o seu momento de meditação, e, se possível, toda semana, todo mês, todo ano, cada um dentro da sua possibilidade. Tire, nem que seja 6 horas por dia, 6 horas por mês de silêncio. Vá para um lugar onde você não vai ser incomodado. Pode ser dentro de casa? Pode. Qual é o desafio maior dentro de casa? Tem muita coisa que te chama atenção. Dentro de casa, você olha na geladeira, você varre, você mexe em alguma coisa. Tá? Então, o ideal é ir para um lugar fora da tua casa, né? Ou no campo, na praia, num quarto, em qualquer lugar, e fique quieto. Tem que meditar o tempo inteiro? Não necessariamente, fique quieto.
Porque a hora que você cala a boca, que você vai ver quantos pensamentos tem, como a tua mente é barulhenta, como a tua emoção é barulhenta, tá? E vai ter um momento que você vai ficar ansioso. E depois você vai ver que o silêncio, ele é um descanso. Ele é extremamente acolhedor, ele nos aconchega. A gente precisa entrar, ter coragem, né? Eu não vivo sem retiro, né? Eu falo que retiro é a minha alma. Eu faço retiro. O primeiro retiro, para vocês terem ideia, que eu fiz em 1993, ele foi involuntário. Eu tinha recém voltado de São Paulo para Cruzeiro, eu estudava aqui e voltei para Cruzeiro, né? E aí eu cheguei aí, eu não tinha amigo, não tinha ninguém, eu trabalhava aqui, não tinha intenção de ir embora, e por questões familiares precisei voltar. E aí estava deslocado. E aí chegou um feriado, era um feriado de 12 de outubro, eu não lembro o dia da semana que caía, eu sei que dava, eu emendei 5 dias seguidos para o feriado. E aí eu queria viajar, não tinha com quem viajar, não tinha amigos, falei, vou viajar sozinha, sempre gostei de viajar sozinha. Escolhi um hotel fazenda no alto da serra, em Piquete, chamava Hotel Fazenda São Francisco, ele não existe mais. E falei, eu vou sozinha, mas quando eu chegar lá, eu não fui fazer silêncio, não. Quando eu chegar lá, eu vou encontrar outras pessoas, vou fazer amigos. É uma oportunidade de eu me distrair. Na época, em 1993, não existia celular. O carrinho que eu tinha era um fusquinha muito meia boca, que não dava para chegar até lá. Então, precisei de carona. Meus irmãos me levaram, me deixaram e iam voltar para me buscar 5 dias depois, sem telefone, sem contato, sem nada. E eu descobri que eu era a única hóspede do hotel. Não havia absolutamente ninguém no hotel. O hotel estava decadente, estava já para fechar, eu fui, acho que, uma das últimas hóspedes. Não tinha funcionários no hotel, só tinha pessoa que fazia minha comida e que levava no chalé para mim o prato, café da manhã, o almoço e jantar. Só, parecia um fantasma, porque eu só vi ele passar com a minha alimentação, mais nada. E não tinha ninguém. No meio do mato de Piquete, eu fiquei os 5 dias em absoluto silêncio. Foi o maior presente que eu recebi, porque ali eu descobri na prática o que era um retiro. Então, foi na marra, mas foi maravilhoso. Então, existem retiros em grupo, que, de uma certa forma, facilita, porque energia grupal facilita o propósito, mas é mais desafiador, porque às vezes você olha para o coleguinha e tem vontade de falar. Né? Então, é um tapas a mais, uma austeridade a mais, você permanecer em silêncio no retiro. Então, os retiros, eles podem acontecer em grupo, como eles podem acontecer sozinhos. Eu sempre alterno os dois. Eu faço muitos retiros em grupo, tem um agora em junho, depois eu vou falar para vocês, mas agora, o mês passado, eu fiz um sozinha, tá? Porque eu necessito desse silêncio. Então, a gente vai experimentando os caminhos. Pratica, desiste, recomeça, até que um dia a meditação acontece. Porque meditação a gente não faz. O que a gente faz é a concentração. Você concentra para a meditação acontecer. Você só propicia, cria um ambiente para ela. Tá? E aí, a última etapa do Patanjali é o Samadhi, o momento da iluminação. Né? Aprendi a meditar, então agora já vou me iluminar? Não, esquece, são vidas e vidas e muitas vidas e mais um pouco de vida, tá? Para a gente finalmente entrar nessa iluminação. Pode ser que você já esteja no final das vidas, né? Já esteja apto, falta só aquele último pulo do gato, né? De praticar um pouquinho e você já entrar também nesse estado iluminado. Dúvidas frequentes, que todo mundo me pergunta. Tem posição certa para meditar? Não. Por que eu não sugiro meditar deitado? Porque deitado a gente dorme. Nós estamos cansados. A hora que você deita, a mente entende que é para dormir. Né? Então, a posição certa é aquela onde você tem um determinado nível de conforto. Tá? Então, ahimsa, não violência com o teu corpo. Então, por exemplo, para mim, Simone, não é confortável meditar em posição de pernas cruzadas, porque dói o meu tornozelo. Quebrei o tornozelo, então dói. Então não é uma posição confortável. Então a Ahimsa diz para mim, não vai ficar meditando nessa posição, porque a dor vai tirar a sua concentração. Porém, se eu deitar e ficar aconchegada, eu preciso de tapas.
um pouco de austeridade. Então, assim, tudo bem, eu não preciso ficar com perna cruzada, mas também não vou deitar. Então, eu sento numa posição em que meu corpo permaneça alerta, porque meditar não é dormir, então eu tenho que estar em alerta, mas relaxado. Evita sentar e cruzar braço ou cruzar perna, porque a não ser que você cruze a perna na posição correta, tá? Mas o cruzar de botar uma perna só em cima da outra, você cruza, nós temos canais de energia que circulam pelo corpo, e quando você fecha essa circulação, você impede a energia entrar e sair, então vai atrapalhar a sua meditação. Então, sentou, braços abertos, pernas relaxadas, tá? E se eu não conseguir prestar atenção, eu tenho que parar? Não, você tem que recomeçar quantas vezes for necessário. Mateus, perfeito, Mateus, é isso mesmo. A energia não anda. Ups. Quanto tempo leva para sentir os efeitos? Não sei. Quanto tempo faz que você começou? Pode ser que você já tenha passado várias vidas meditando, e aí você senta para fazer meditação, meia hora de meditação você entra em samadhi. Nossa, caramba, por quê? Porque você já estava ali para terminar o seu contato com o eu divino. Pode ser que seja a primeira vez em todas as suas vidas que você entrou em contato com a meditação. Então, calma. Qual é o segredo? Caminhe sem esperar resultados. Eu não medito pensando, ixi, será que é hoje que eu vou sentir? Não. Apenas faça. Faça o que tem que ser feito. Quando você toma banho todo dia, você não pensa assim, será que hoje é o último banho? Vou ficar limpo o suficiente para não precisar tomar banho mais? Não, amanhã você vai tomar de novo, de novo, de novo. É isso. Siga sem prestar atenção nos resultados. Dicas. Mais vezes, menos tempo. Se você não tem prática meditativa, não se force a ficar 1 hora meditando, porque a tua cabeça não vai dar conta. Você vai distrair. É preferível fazer o que a gente chama de meditação de 1 minuto, que é um alinhamento. Fotografa a próxima tela aqui. Ó. Guarda esse exercício. O que é esse exercício? Você visualiza um fio de luz entrando pelo teu coronário, pelo alto da tua cabeça, passando por dentro do corpo, saindo lá na base. Tá? É o teu fio central, teu ponto de equilíbrio. E repita mentalmente durante 1 minuto. Meus pensamentos, minhas palavras, meus sentimentos, minhas ações estão alinhados com o meu eu superior. Só isso. O que quer dizer ser alinhados? Estão de acordo, estão indo na direção, seja feita a vontade de Deus. Tá? Se você fizer esse exercício de 1 minuto, algumas vezes por dia, todos os dias, em muito pouco tempo você vai sentir um acelerar na tua capacidade de meditar. Tá? Eu fiz esse exercício durante muito tempo. Como? No meu consultório, meus atendimentos são com hora marcada de 1 em 1 hora. Então, o que eu fazia? Cada pessoa que saía do consultório, eu entrava no banheiro. Sentava no vaso, não ia fazer nada, só sentava, a tampa do vaso ficava ali, alinhava e voltava para atender. Enquanto a pessoa estava entrando na minha sala, relaxando, se preparando, eu estava fazendo o meu alinhamento. Por quê? Porque imagina como se fosse uma carruagem onde você tem 4 cavalos e um condutor. E esse condutor está de braço cruzado. O que vai acontecer? Os cavalos vão, cada um para um lado, eles vão capotar. O condutor tem que alinhar os cavalinhos, botar eles em uma direção só. Então, o condutor é a minha consciência, o eu divino em mim. Ele tem que alinhar o cavalo, pensamento, palavra, sentimento e ação, para eu ir na direção do eu divino. Então, esse é um exercício muito simples, mas que ajuda muito. Use lembretes. Coloque o teu celular para te lembrar de fazer essa concentração de 1 minuto, para te lembrar de fazer o exercício de ouvir à distância. Tá? Nós precisamos usar a nosso favor a tecnologia. Seja gentil com você. O que quer dizer seja gentil?
Margarete, mostra a foto, por favor, da posição correta de meditar com perna cruzada, se for possível. Margarete, na verdade, não existe a posição correta, né? A posição que a gente está colocando aqui, ó, é a posição tradicional, de indinho, como a gente fala, né? De sentar com as pernas cruzadas. Não precisa ser lótus. Lótus é quando você coloca o pé em cima das coxas. São poucas pessoas que conseguem posição de lótus. Pode ser o cruzar natural das pernas. Isso se você for sentar-se no chão com a coluna ereta. Se essa posição não é confortável, senta da poltrona e estica a perna normal. Fica ser gentil com você. Quando você não der conta e você distrair-se, não xinga você, não briga com você, oh, seu idiota, você não consegue mesmo, não é para você. A Simone medita, você não vai conseguir meditar. Né? Para, seja generoso, acolhedor. Tem dias que eu falo muito isso. Na minha casa ela é uma casa pequena, o meu quintal ele é um corredor. E eu construí nesse meu corredor, no fundo, o meu espaço de meditação. Então, é um quartinho, não sei dizer a largura em metro, mas ele só cabe a minha poltrona. É exatamente a largura da minha poltrona. E diante de mim, a um passo da minha poltrona, tem um altar, porque eu sou uma pessoa muito devocional, então eu gosto de um altar com alguns símbolos que me remetem a essa comunhão com Deus. Então ali está o meu altar e minha poltrona, só cabe isso. Então eu vou lá, todos os dias, 5 horas da manhã, eu sento lá. Tem dia, gente, que eu vou, ai, legal, que delícia de meditação. Tem dia que eu estou com milhares de coisas na cabeça, com problemas, com angústia, com ansiedade, eu tenho tudo isso que todo mundo tem. Aí eu sento lá e falo para Deus assim, ó, eu estou aqui, tá? Mas eu não estou conseguindo pensar em você. Desculpa aí, mas eu estou pensando mais em como que eu vou pagar a conta do que na minha comunhão com você. Mas eu quero é você, eu não quero a conta, eu quero é Deus. Só que eu não estou conseguindo parar de pensar. Mas eu estou aqui. Então, eu não vou me cobrar, eu não vou brigar, eu não vou ficar com raiva de mim. Eu vou me colocar ali. O pensamento vai, o pensamento vem, o pensamento vai, o pensamento vem. 1 hora você consegue se comunicar. Então, esse amor com a gente faz com que a gente apenas recomece. Vamos supor que você se comprometeu. Eu vou meditar todos os dias. Você meditou um dia, meditou 2, no terceiro dia você já esqueceu. Você foi lembrar 10 dias depois. Nossa, era para eu ter meditado todo dia, eu esqueci. Não tem problema. Recomeça do ponto que você parou. Eu tentei, queria fazer os alinhamentos várias vezes por dia, só fui lembrar 9 horas da noite. Faça 9 horas da noite. Apenas recomeça. Não julga, não briga, não critica, porque isso é a voz do ego. Recomeça. Quantas vezes for necessário. Rotina de hora e local. A mente é ritualística. A mente sabe que meio-dia é a hora de sentir fome. Ela sabe a hora de dormir, ela sabe várias coisas. Então, ela também vai aprender a hora de você meditar. Escolha um horário. Tem hora certa? Não. O que eu considero melhor é fazer antes do dia começar. Por quê? Porque, para mim, não funciona fazer à noite. Eu tenho sono. E, se eu fizer antes do dia começar, eu alinho o meu dia. Então, eu sintonizo com Deus em mim, com o meu eu divino, e vou. Se eu não faço de manhã, eu começo o dia sem esse alinhamento. É mais difícil. Então, o horário ideal é antes do sol nascer, o mais cedo possível, antes de começar. Simone, mas eu não acordo cedo, eu acordo às 10 da manhã. Tudo bem, faça às 10 da manhã, a hora antes de começar o teu dia. Tá? Local. Local importa. O local mais harmonioso e limpo pode ser só um tapetinho que você tenha. Eu não tenho um quartinho, Simone, não tem problema, mas eu tenho um tapete. É simbólico. O mat do yoga, que é esse tapetinho que vocês estão vendo aí, ele é considerado um espaço sagrado, um templo, porque você leva ele para qualquer lugar e aonde você coloca em cima dele é como se você tivesse entrado no teu templo de meditação. Então, não precisa ser um mat, pode ser um colchonete, pode ser um pedaço de pano, pode ser uma fronha que você senta em cima, qualquer coisa. Mas quando você se habitua a fazer no mesmo local e hora, a tua mente vai ter menos resistência. E como que a gente sabe, estamos chegando ao fim, como é que a gente sabe se a meditação está funcionando
ou não, se está adiantando eu praticar. Primeira coisa, as nossas emoções. Cuidado, guarda muito isso que eu vou falar agora. Cuidado com essa armadilha. Sabe o que é isso aqui? É quando você senta para meditar e você sente aquele arroubo emocional. Aí você vai participar de uma meditação guiada, você fala assim, nossa, a meditação hoje foi uma delícia. A Simone, a Adriene estava conduzindo a meditação e eu chorei tanto, me emocionei, fiquei emocionada. Ok, legal, foi gostoso, mas isso não quer dizer que a tua meditação funcionou, porque o que você ativou foi o teu corpo emocional. O que nós queremos ativar é o eu divino, e eu divino não tem nada a ver com emoção. Então, saber medir a evolução da meditação pelo tanto que você está chorando enquanto você medita é ilusão. Aquele dia que você não sentiu nada, que você fala, nossa, mas parece que hoje eu fiz, mas não senti amor, não senti nada. Pode ser que justamente esse dia você tenha tido mais avanço. Só que você não ativou o teu corpo emocional. Então, não é que faça mal ou seja ruim ter as emoções. Elas fazem parte, porém, eu não posso dar muito crédito a elas. Eu apenas as observo, tipo, hoje eu chorei. Ok. Hoje eu não senti nada. Ok. Tá? Não é ela o indicador da evolução. Como também, sabe aquela coisa assim, você vai num grupo, e aí a hora que termina a meditação, as pessoas começam a compartilhar, dizer o que sentiram. Aí o coleguinha do seu lado fala assim, nossa, eu estava meditando, explodiu uma luz na minha frente, eu senti que eu estava levitando, apareceu um anjo, Jesus veio. E você fala, cara, eu não senti nada. Eu não vi luz, eu não vi nada, só tinha uma coisa preta atrás da minha pálpebra, mas nada. Aí você fala assim, nossa, acho que isso não é para mim mesmo. O coleguinha é muito mais evoluído que eu. Eu não consigo ver nada, não consigo sentir nada. Tá? Todos esses fenômenos são só isso, fenômenos. São criações mentais, são criações emocionais, alguns deles são visualizações do que está acontecendo na energia ao seu redor, porque a energia está se movimentando. Então, você viu uma luz que sempre esteve ali, só que naquele momento você ficou mais sensível e você viu, ok, porém, não são indicação de evolução. Não são importantes. Nem o quanto você chora, nem o quanto você vê. A única coisa realmente importante é o quanto você se entrega, o quanto você deseja. Eu tenho que querer muito, mas muito encontrar meu eu divino. Eu tenho que querer Deus assim como eu quero o ar que eu respiro. É isso que importa. O resto é resto. Quais são os sinais verdadeiros de avanço? Uma mente mais serena. Porém, não se engane. Antes dela ficar mais serena, ela fica um pouco mais atormentada. Por quê? Não é que ela fique mais atormentada, aumenta o seu grau de consciência, de percepção. Então, antes você era atormentado e não notava, agora você nota. Até passar e você conseguir serenar a tua mente. É um caminho. Maior comprometimento. Você vai começando a sentir mais vontade, a perceber o quanto é necessário. Olha, eu comecei no caminho da meditação em 1990, aqui em São Paulo. Nem sei quantos anos faz isso, tá? Mas de 1990 até hoje, eu comecei e parei milhares de vezes. Comecei empolgada, desisti, perdi a vontade, esqueci. Foram assim, altos e baixos. Tá? Eu diria que tem aí uns 5 anos, 4 anos para cá, que realmente eu consegui fazer todos os dias. Todos os dias, sem falta? Não, tem dia que falta. Mas eu sinto falta agora. O dia que falta é um dia estranho, é um dia atípico. O normal é a meditação estar presente. Então, esse demora, tá? Não é de um dia para o outro que você vai se comprometer. Mas, principalmente, você passa a manifestar quais são os efeitos da meditação. Mais compaixão. A Ama, que é a guru dos abraços, que é a minha guru pessoal, né? Ela fala que se você quer saber se a tua meditação está funcionando, você veja se você está mais compassivo. Se não, não está adiantando nada. Se sim, é porque ela está evoluindo. Você fica mais generoso. Óbvio, você sente mais o outro. Você torna impossível você ignorar a presença do outro, a dor do outro.
maior capacidade de perdoar, de ter todas as formas de liberação emocional. Qual o sentido de eu guardar mágoa se eu estou indo na direção do eu divino? Então, se a meditação evolui, eu começo a querer perdoar mais. Sentir mais alegria de viver, lembro, contentamento lá dos niyamas. Mais amor. Afinal, meditar te leva de volta ao seu estado natural. Qual é o meu estado natural? Aquele que não está encoberto por aquele monte de camadas obscuras. O meu estado natural é a luz. Então, se eu continuar meditando, qual é o resultado? Eu vou manifestar a luz na prática. Não quer dizer que eu vou virar um vagalume que eu vou acender, tá? Não é isso. Mas eu vou ter atitude de luz. Eu vou amar, eu vou ser compassivo, eu vou irradiar uma vibração que as pessoas que se aproximam são beneficiadas pela minha presença. Eu vou despertar no outro vontade também de ser luz, né, de manifestar a luz. Esse é o processo natural. Então, fica aqui um convite para que a gente pratique junto. Primeiro, toda terça-feira no núcleo, nós temos meditação aberta, gratuita. Uma semana eu conduzo, na outra Adriane Quezada, que está aqui com a gente, é quem conduz. Essas meditações, elas acontecem aqui em Cruzeiro, né, no espaço do núcleo. Começam às 8 horas em ponto, portanto, você precisa chegar um pouco antes, tá? Porque a pontualidade é importante. E elas são transmitidas em tempo real agora pelo Instagram do núcleo. Então é só entrar no NEDEC que as meditações ficam lá. E se você entrar também no meu canal do YouTube, tem um monte de meditação gravada lá. Tá? Tem várias playlists de meditação. Nós vamos ter, no dia 14 de maio, no próximo sábado, nós vamos ter uma manhã especial num sítio chamado Recanto do Itaguaré, que fica aqui em Cruzeiro, aí em Cruzeiro, aos pés da Serra da Mantiqueira. Gente, é um lugar lindo, 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 muito perto da cidade, dá 20 minutos da cidade lá, e fica bem diante do Gigante Adormecido. O que nós vamos fazer? Uma manhã intensiva de práticas meditativas. A meditação dinâmica, a meditação pela dança. Vamos fazer práticas de perdão, porque tem que liberar as emoções. Tá? Vão ser práticas diversas. Você vai chegar, você vai ser recebido com um café da manhã delicioso. Vamos fazer as práticas até 1h da tarde, 1h a gente vai almoçar, o almoço está incluso, o café da manhã e o almoço estão inclusos, e 2h, 2h30 mais ou menos a gente está indo embora. Tá? A ideia é que esses encontros aconteçam mensalmente, vão ser individuais, avulsos, um não tem ligação com o outro, tá? Mas esse é o primeiro, é o que eu tenho certeza que vai acontecer. Então, são apenas 30 vagas. Nós já estamos nas últimas vagas a serem preenchidas. O valor da participação é R$170, esse valor inclui café e almoço. Quem quiser participar, manda o WhatsApp para mim, todo mundo que está aí me assistindo me tem no WhatsApp, né? Manda o WhatsApp para mim, que eu faço a reserva, passo o Pix para fazer o depósito, e espero vocês que vai ser uma manhã muito, muito gostosa. Garanto para vocês, de frente para essa imagem que vocês estão vendo aí do gigante. Tá? E esse é um outro convite especialíssimo. Como eu falei dos retiros, eu conduzo o retiro em grupo desde 1993, desde que eu voltei para Cruzeiro. E a gente parou com a pandemia e esse é um retiro muito especial, que é a primeira jornada do Guerreiro da Luz, que vai acontecer de 3 a 5 de junho, na pousada Ares da Bocaina, que fica em Silveiras, para cima do bairro dos Macacos, em Silveiras. O que é essa jornada do Guerreiro da Luz? Nós vamos trabalhar o Bhagavad Gita. Ai, gente, eu estou apaixonada por esse retiro, porque eu sou apaixonada pelo Bhagavad Gita. Essa escritura que nos conduz nessa guerra interna, né, entre as minhas forças evolutivas e involutivas, que me aponta caminho, que me facilita. Nós vamos ter vários momentos de estudo, você não precisa ter nenhum conhecimento, nós vamos partir do zero, tá? Nós vamos ter vários estudos simbólicos que ajudam a gente
quando a gente estuda as escrituras, quando a gente estuda todos esses assuntos, o eu divino, ele reconhece. É como se ele estivesse pensando assim, estão falando de mim, deixa eu acordar, porque estão falando sobre mim. Então, ele é ativado, né? Então, nós vamos ter estudos, nós vamos ter vários momentos de meditação. Olha esse lugar. Essa capela, ela é toda de vidro, ela fica no meio de um campo de lavandas. É lindo, tá? Já fiz um retiro lá, então posso dizer para vocês que é um lugar muito especial. E aí é lá dentro dessa capela que nós vamos fazer as meditações. Lá tem cadeiras, aquela cadeira de plástico normal, para quem quer cadeira, né? E cada um pode levar o seu tapetinho, sua almofadinha, aquilo que se adapte melhor, tá bom? Então, nós vamos ter estudos, meditação e, entre os estudos e a meditação, silêncio. Então, nós dormimos, não conversamos no quarto, não conversamos nos corredores, alimentação em silêncio, para que a mente possa assimilar tudo aquilo que está sendo desperto no retiro. A energia de um retiro é uma coisa fenomenal. Ela faz uma transformação na vida da gente, tá? E a quietude é muito importante. Então, essa pousada é uma pousada simples, né, com quartos coletivos, porque a simplicidade... Simone, você não escolhe um hotel fazenda com todo o conforto, tapas, austeridade. A ideia é que a gente aprenda a viver o simples. Uma comida gostosa, vegetariana, uma cama quentinha, macia, gostosa, limpíssimo, tá? Mas com simplicidade, os quartos são triplos, e aí você vai ser recolhido lá na sexta-feira. Você chega na sexta, a partir das 14h. As atividades começam às 20h, mas a gente pede que chegue até às 18h para poder se instalar, conhecer o lugar, tal, porque às 20h a gente começa e a gente já pede o silêncio, tá? Mas como você pode chegar a partir das 2h, quem tem a liberdade da sexta-feira, pode ter cachoeira, lugar para conhecer, vale a pena. E aí fica até domingo, depois do almoço. A gente almoça e aí a gente encerra, tá bom? Então tem só 5 vagas para esse retiro. Quem quiser ir, o valor dele no cartão de crédito são 6 parcelas de R$183.100, isso sem juros. Mas se você quiser dividir em mais vezes no cartão, pode dividir até em 18, só que aí o cartão cobra juros, tá? Ou se quiser ainda com desconto à vista, R$950 no Pix. Então, 5 vagas, quem sentiu o chamado e quiser ir, manda uma mensagem para mim que a gente acha jeito para tudo, a gente resolve tudo. O importante é que você experiencie o silêncio, tá? Então, qual a diferença entre as duas atividades? Essa de 14 de maio, que é do Pico do Itaguaré, ela tem um foco mais emocional, né, de preparo para meditação, e essa tem uma busca espiritual. Nós não vamos falar de busca espiritual no Pico do Itaguaré, nós vamos falar mais de aquietamento mental e emocional. E agora, no retiro, sim, é a nossa busca do espírito, tá? Então, informação e inscrição, tudo no meu WhatsApp. Vocês encontram, né, bastante material no meu YouTube, Facebook, Instagram, né, tudo com o mesmo nome. E tem Spotify, Apple Podcasts, eu nem pus aqui, que esse slide é antigo, tudo com o mesmo nome, Simone Bittencourt Terapeuta. Agora, o NEDEC já está no Instagram. Então, no Insta, por favor, sigam o NEDEC, tá, que vai ser bem legal. É isso, consegui falar em 2 horas. Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente finalizar? Obrigado, Matheus. Ninguém quer perguntar nada? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Boa noite, Simone. Obrigada. Boa noite, obrigada. Eu espero estar com vocês, se não nesse retiro, em algum deles, porque essa vivência ao vivo, junto, né, tem uma coisa importante para ela. Peraí, alguém está com o microfone aberto, gente.
Tem uma passagem do Yogananda em que um discípulo chega para ele e fala para ele assim, mestre, para que a gente se reúne em grupo para meditar? Né? Por que a gente não fica em casa meditando sozinho? Né? Se a gente já sabe o caminho, para que tem que ficar aqui no ashram? Aí ele pega um graveto e fala para ele, quebra esse graveto. O rapazinho vai lá e quebra. Aí ele junta um feixe de graveto e fala, agora quebra. É muito mais difícil quebrar. Né? Então, a união, ela fortalece e muito a nossa consciência do retiro. Então, facilita e é uma energia de amor deliciosa. Tem várias pessoas aqui que já participaram de retiros conosco e que podem falar isso para vocês. É isso. Então, se ninguém mais tem nada... Muito obrigada, Simone. Muito obrigada. Fiquei feliz de saber que você está aqui pertinho de mim. Eu estou aqui no centro de São Paulo. O graveto vai ficar mais difícil de quebrar. Estou aqui, gente. Fiquem com Deus. Só deixa eu dar um último recado. Na sexta-feira, dia 6, nós temos a aula normal nossa, né, do grupo de estudos, e o nosso assunto vai ser planos espirituais, só que nós vamos falar sobre suicídio, mortes violentas, nós vamos falar sobre o umbral, que é o plano mais escuro. Quem entrou pela primeira vez hoje, que não faz parte ainda do grupo, você foi inscrito automaticamente no grupo para participar. Então, você vai continuar recebendo os e-mails com os convites. Mas se você realmente quiser se unir ao grupo, assiste às aulas que estão gravadas no YouTube e manda no WhatsApp para mim um pedido para eu te incluir no grupo do WhatsApp, onde eu posto as datas e os temas que serão estudados, que fica mais fácil para você acompanhar. Tá bom? Obrigado, gente. Até sexta. Até sexta. A todos. Beijo. Tchau, Cia. Muito obrigada. Tchau.